Então, a nossa aula de hoje é o finalzinho de hidrologia e também um pouquinho de oceanografia, tá bem? Eu vou agradecer que vocês pela espera e vou dar início, então, à nossa aula de hoje. Bom, a gente falou na aula passada sobre o ciclo da água, sobre como a água ela evapora dos oceanos e do continente, e essa água ela se armazena no formato da água da chuva, ela se armazena no formato então, na formato de nuvens, né, ela cai como precipitação ou gelo, né, ou como chuva ou como gelo. Essa água ela escoa pela superfície terrestre ou filtra. A gente conversou sobre isso na aula passada, só quis dar uma recapitulada. Uma coisa importante que a gente não conversou na última aula é sobre essa infiltração. A água infiltra como? Vamos supor que a gente tem uma esponja, um copo e água, tá bem? À medida que a gente coloca a água nessa esponja dentro do copo, vamos supor, primeiramente ela vai preencher esses poros que tem na esponja. Se esses poros foram ligados entre si, essa água vai percolar a esponja e vai chegar ao fundo do copo. É assim que acontece com os nossos aquíferos também. A esponja nada mais é do que os nossos solos e os nossos, por exemplo, as nossas rochas. E aí, quando as rochas elas têm poros, elas permitem que a água percola por dentro dela, ok? Aqui no Brasil, a gente tem dois grandes aquíferos. O aquífero Alter do Chão, que é considerado um dos maiores do mundo. Ele é um aquífero que ele engloba ali o Amazonas, e o Amapá. E ele abasteceria, sozinho, toda a população mundial durante 250 anos. Isso é uma estimativa, tá? Claro, algumas coisas como o emprego inadequado de agrotóxicos e tal pode fazer com que essa água fique contaminada e não possa servir para as próximas gerações. Então, é bem importante que a gente controle, né, a quantidade de agrotóxicos e outras coisas que a gente utiliza nessa região, somente onde tem desmatamento, onde tem queimada, né, para a gente verificar que não seja usado para outros usos, né, que não a floresta, que é o natural de lá. Outro grande aquífero que a gente tem aqui no Brasil é o segundo maior do mundo. Então, a gente tem o primeiro maior e o segundo maior no Brasil, né? Aqui, o aquífero Guarani, ele fica mais de 70% no Brasil. Ele passa também pelos outros países ali, Argentina, Uruguai e Paraguai. Ele cobre no Brasil Mato Grosso do Sul, Goiânia, também São Paulo, Paraná, Santa Catarina e parte norte do Rio Grande do Sul. Ele abasteceria a população brasileira por 4.000 anos, olha isso, mais uma coisa por muito tempo, né? E essa região é também uma região bem problemática, a região ali do Cerrado, que também é muito forte a agricultura nessa região, então, importância de sempre verificar, de cuidar, tomar esses cuidados para que a gente não contamine um lugar tão importante, né, uma quantidade de água tão importante como esses dois aquíferos. Outro ponto que era importante, que na última aula a gente não conversou, foi sobre os rios aéreos. O que é um rio aéreo? Fica a questão. Esse termo ele surgiu para explicar essa massa de, vamos supor assim, ali na região onde é aqui nessa região equatorial, a gente tem um calor, né, o sol ali na região do equatorial diferenciado. Então, evapora essa água do oceano e também evapora ali da região da floresta amazônica uma quantidade muito grande, né? Essa evaporação da floresta, ela forma uma área de baixa pressão. E essa área de baixa pressão puxa essa umidade do oceano para dentro do continente. Daí a importância da nossa floresta amazônica, né? O melhor disso, né? É que quando ela puxa essa umidade, parte dessa água, dessa umidade que vem para cá, já precipita aqui na região da Amazônia, formando a cabeceira dos grandes rios aqui, ó, porque ela bate, mais ou menos, vamos dizer assim, ali nos Andes, e forma a cabeceira de grandes rios ali como o Amazonas. Além de fazer isso, ela desvia essa umidade aqui para a região sudeste e sul, mantendo assim um ciclo muito grande de água, umidade, e que o ano todo permaneça assim, né? Então é muito importante que a gente mantenha ela funcionando dessa maneira. O que tem acontecido nos últimos anos? A gente está com um arco de desmatamento exatamente nessa região, que é a região amazônica. E aí tu tem aquela umidade maravilhosa vindo aqui, fazendo com que chova em todo o país. Em contrapartida, essa zona mais quente faz com que essa umidade seja deslocada, ou que não consiga atravessar o nosso país inteiro, né?
gerando uma zona de seca aqui nessa região. E aí, o que acontece, ó? Quais as consequências disso? Ó, eu trouxe aqui para vocês, isso daqui é de hoje, tá? Aqui, ó, em Vinhedo, em São Paulo, tá 30 dias de chover. Aqui no Mato Grosso do Sul é Dourados, tá 29 dias sem chover. E aqui é chão de. Ai, não vou saber dizer o nome, mas é mais uma cidade aqui no Mato Grosso, na divisa com Goiânia, que tá 50 dias sem chover. Isso significa que essas regiões estão assim, ó, uma escassez de água e com problemas de racionamento. E em contrapartida, eu trouxe notícias para vocês. Ó. O desmatamento da Amazônia bate recorde pelo 4º mês seguido. Novos estudos alertam sobre recorde das queimadas da Amazônia. Então, a consequência de uma coisa sempre vai estar atrelada à outra. Estava tão frio assim, estava 5 graus em São Paulo, nunca teve, ou teve poucas vezes, né? Então, o aquecimento global faz com que algumas regiões ficam mais quentes, em contrapartida, outras regiões podem ficar mais frias. Então, não é bem um aquecimento global, mas é uma mudança climática como um todo, né? Ficaram com alguma dúvida em relação a isso? Vão me chamando, tá? Qualquer coisa. Tá bem. Então, depois disso, a gente tem formas de rios, tá? Os rios, eles têm, acho que isso a gente chegou a tocar na última aula, que é classificações dos rios. Então, a gente tinha o rio retilíneo, o rio meandrante, entrelaçado e anosmastosado. Claro que a forma do rio ele vai estar condicionado ao tipo de rocha, tipo de encaixe daquele vale. Sei que vocês estudaram isso um pouco com o professor Antônio. Então, tudo isso vai dizer como esse rio vai se comportar, né? Existem também outras classificações, tipo quanto ao fato dele ser ou não permanente ao longo do ano, né? Por exemplo, o rio perene, ele fica o ano todo com água. Enquanto o rio Amazonas é um exemplo disso. O rio intermitente é um rio que durante a estação seca, durante a estação chuvosa, ele permanece lá. Então, ele é um rio que às vezes tem, às vezes não. Enquanto o efêmero, ele só vai rolar em algumas épocas do ano. Tipo, quando chover. Chover vai ter rio, acabou de chover e acabou o rio. É só para aquele breve momento ali. Além dessas, existem outras classificações para corpos d'água. Uma classificação bem importante é o sistema lótico e lêntico. O que é sistema lótico e lêntico? O lótico significa água corrente. Tem um rio, uma nascente, ribeiro, um riacho, tu tem água em movimento, tá? Enquanto o sistema lêntico é o contrário, tu tem água calma, um lago, uma lagoa, um charco, um pântano. Existe a classificação em relação à quantidade de sal nessa água. Por exemplo, a água doce é uma água com salinidade menor que 5%, soba é superior a 5%, inferior a 30%, e salinas são águas maiores que 30%, oceanos e mares, tá? Pensando nisso que a gente conversou, qual sistema vocês acham que é mais sensível à poluição ambiental? Os lênticos ou os lóticos? Eu vou voltar aqui para você, para a gente conversar. Os lóticos são aqueles que correntes, tá bem? E, tipo, que tá em movimento. Enquanto que os lênticos são águas mais calmas. Eu vou abrir uma enquete aqui pra gente conversar, mas se quiser escrever no bate-papo também, fica à vontade. Tá aqui para vocês lerem. Vou dar os resultados aqui para a gente conversar. Lênticos, lóticos. Vamos lá. Ficou um empate. Então, vamos conversar. Por que vocês acham que um ambiente lêntico é suscetível à poluição ambiental? Alguém quer falar?
O lótico é o ambiente movimentado, e o lente é o movimento mais calmo. Então, o que tem menos movimento gera acúmulo local. Então, é realmente isso. Por quê? Aquela água parada, ela tem um tempo de residência para trocar as células daquela água mais prolongado. Então, se vem uma poluição, aquela água vai levar um tempo maior para que ela mude. Vamos pensar assim, se jogam uma poluição, tipo um óleo, num rio. Esse rio, ele vai percorrer um longo caminho e vai mudando aquela água, batendo em sedimentos com velocidade e alturas diferenciadas e vai trocando aquela água. Então, em muito pouco tempo, aquela poluição se dissolve. O que não acontece no ambiente como a barragem, por exemplo, que de tem uma barragem fechadinha ali, chove ali, cai alguma coisa ali, vai ficar ali um tempo até que aquela água se renove. Vocês ficarem entendendo mais ou menos como é que funciona? Com dúvida nessa parte? Ok. Qualquer coisa, vamos parando. Então, mudanças no tipo de uso do solo. Por exemplo, antes era uma floresta, eu troquei e botei uma agricultura ali, ou era uma floresta, botei uma cidade. Quando tu muda aquela terra, tu vai ter um manejo daquela terra, aquilo ali pode gerar sedimentos. O desenvolvimento muito acentuado de urbanização ou agricultura, o aumento de temperatura muito alto nas cidades acontece, o padrão de chuva menos frequente, então tu vai ter muito mais calor, né, naquela região e menos chuva, menos umidade. E aí o que acontece? Isso gera uma grande carga de nutrientes. Assim como a Ellen falou ali, esse acúmulo no local vai ser de quê? De alguns componentes. Como o quê? Vamos conversar sobre isso. A eutrofosização é isso. No ambiente normal, a gente vai ter ali, nitrogênio, fósforo e outros nutrientes vindo da flora local de maneira controlada. Então, isso vai alimentar as algas que tem ali, e os peixes vão se alimentar dessas algas, vai ter oxigênio para todo mundo, esse ambiente está equilibrado. Quando tu tem um esgoto não tratado, um fertilizante não muito artificial ali, muitas coisas, tu vai ter um excesso de nutrientes. E aí, essas algas vão pensar, uau, que bom, vamos ter bastante comida. E elas se proliferam muito rápido. Isso vai aumentar o consumo de oxigênio. Elas vão pegar todo o oxigênio daquela água ali e vai faltar para outros animais. Aí, quando tu pensa nisso, existe uma série de problemas que isso causa. Isso pode crescer, tipo, nos seres humanos, essas algas em excesso, elas podem causar problemas hepáticos, problemas de irritação nos olhos. Vamos supor que um parente de vocês pesca algo ali na barragem, e aí come aquele animal tá cheio daquelas algas ali. Tudo isso, ou ele já tá nadando naquelas algas ali, e aquilo ali pode causar uma série de problemas, né? Neurológicos, psicológicos, até morte. Os animais também, eles vão ter um crescimento controlado, a fecundidade diminuída e alterações ali nos comportamentos. Então, é muito importante que isso tudo seja controlado antes de ser jogado, dispensado nos corpos hídricos, principalmente nos corpos lóticos. Bom, aí por uma questãozinha aqui do Enem. Observe o esquema que as ilustrações do ambiente marinho. Do lado A, tu tem o menor fluxo de nutrientes. E do lado B, tu tem o maior fluxo de nutrientes. Aí tem O2 lá, aqui tá cortado, e aqui tem bastante O2. Aqui, a lupa mostra o plâncton. Então, qual é o processo responsável pela diminuição de concentração de oxigênio no lado B do esquema? A. Lixiviação. B. Eutrofização. C. Volatilização. D. Fermentação. Ou E. Bioacumulação. Vou abrir uma enquete aqui para nós. Ele tem um corpo aqui lótico, tu tem um menor fluxo de nutrientes, né, de um lado, e de outro lado, maior fluxo de nutrientes. Aqui tu tem menor quantidade de oxigênio, por quê? Porque esses fitoplâncton aqui se alimentou do oxigênio. Aqui desse lado de cá, tu tem oxigênio para todo mundo. Qual o nome que leva esse tipo de processo? Eu vou aguardar vocês para liberar aqui.
Vou publicar o resultado. Então, a gente teve 2 votos para E, 1 voto para C, 1 voto para B e 1 voto para A. A resposta certa é a letra E. Vamos voltar lá, só para a gente ficar claro. Eutrofitização. Um corpo eutrofitizado, vamos dizer assim, é um corpo com menor quantidade de oxigênio. Quando ele tem menor quantidade de oxigênio, mata as plantas e vai ter muito fitoplâncton. Isso já caiu em bastante questão, essa questão que eu mostrei para vocês é a questão de 2019, tá? Ficaram com dúvida em relação a isso? Eu peço que me perguntem que a gente vai conversando. Tranquilo. Se precisarem, só ir chamando. Quiserem que eu volte também, vamos indo. Outras classificações existem também. Por exemplo, a classificação em relação a onde essa drenagem deságua, né? Então, a gente tem os rios que desaguam em outros rios ou lagos. Aí, a drenagem endorreica. Os rios que desaguam nos mares e oceanos, exorreica. E tem os rios que têm toda a sua água infiltrada ou evaporada. Aí seria arreica. Ainda existe, né, nesse sistema todo do ciclo hidrológico, 2 tipos de regime, o regime pluvial e o regime nival. O pluvial, ele depende de precipitações. Precipitações é chuva, então os rios são alimentados pelas chuvas e as chuvas alimentam as bacias hidrográficas e tal. Enquanto o nival é o derretimento de neves de montanha. E a gente fica, será que tem isso no Brasil? Tem. A nascente do rio Amazonas, lá dos Andes, e essa parte lá nos Andes está derretimento de geleiro. E aquilo lá é o início do nosso rio Amazonas, que corre pelo Brasil, né? Apesar da gente não ter muito gelo aqui, a gente tem esse rio, principalmente com esse tipo de regime. Todos os outros, ou a maioria dos outros, é pluvial. A maioria dos rios brasileiros, eles também são exorreicos. O que significa? Desagam no mar, né? No Oceano Atlântico, na grande maioria. O regime aqui é pluvial, como a gente estava conversando. E aqui tem 2 tipos de foz. A foz do tipo delta e a foz do tipo estuário. A maioria aqui no Brasil também são do tipo estuário, não formando deltas, tá? Isso aqui eu vou passar para essa questão. Então, a leitura dos dados revela que áreas com maior cobertura vegetal têm potencial de intensificar que tipo de processo? Aí tem essa imagem, ó. Ele mostra a tipologia da área. A primeira, bacias naturais e florestas. Aí tu tem mais água retida no local e menos água escoada. Depois tu tem bacias com ocupação agrícola ou cultivos. Tu tem água retida no local e escoada. Bacias com ocupação residencial, urbana. Tu tem água retida no local e água escoada. Enquanto aqui há bacias com ocupação urbana pesada, tu tem água retida no local bem pouquinho e escoada bastante. Aí ele pergunta, em cobertura vegetal, tem o potencial de intensificar que tipo de processo, tá? Vou colocar aqui para vocês. A, erosão laminar. B, intemperismo físico. C, enchentes nas cidades. D, compactação do solo. Ou E, recarga de aquíferos. Ok, vou publicar o resultado da enquete aqui. Então, a gente teve 1 voto para A, 1 para B e 3 para E. E a resposta certa é a letra E. Vamos lá. E a resposta certa é a letra E. Porque no ambiente que tu tem bacia natural, tu vai ter muita água retida no local. O que significa água retida no local? Que essa água, ela penetra pelas raízes daquela floresta, ali, daquela região natural, e vai migrar, né, vai recarregar os nossos aquíferos. Não é à toa que na região da Amazônia, que é a maior floresta do mundo, tem o maior aquífero do mundo. Então, tu tem uma área que recebe bastante água que fica com ela. Foi claro, assim, não sei se ficou tranquilo.
Ok. Vou seguindo e vocês vão me avisando. Trouxe mais uma questãozinha. Os antigos filósofos observavam um grande volume de águas no rio Nilo, Reno e outros. Eles imaginavam que a água da chuva era insuficiente para alimentar tão consideráveis massas de água. Foi no século XVIII que Pierre Permont mediu a quantidade de chuva durante 3 anos na cabeceira do rio Sena. Também mediu o volume de água do referido rio e chegou à conclusão que apenas a 6ª parte escoava, o restante era evaporado. O que significa? A investigação feita pelo Pierre, ele contribuiu diretamente para a explicação científica sobre o quê? A. Intemperismo químico. B. Rede de drenagem. C. Degelo da altitude. D. Erosão pluvial. Ou E. Ciclo hidrológico. Mais um pouquinho. Bom, então, a gente teve um voto para B, 2 para D e 2 para E. Vamos lá, por que não é rede de drenagem? Rede de drenagem é aqueles cursos de água que fluem, né, os afluentes que fluem para o rio principal. Tem o rio Amazonas e vários outros rios secundários, isso é a rede de drenagem. Então, o que ele queria saber era por que só uma 6ª parte daquela água que entrava naquele rio saía, tipo, contribuía para o volume daquele rio. Então, não seria a questão. Em relação à letra D, erosão pluvial. Pluvial é chuva. Erosão é quando a água da chuva bate sobre a rocha ali e consegue tirar pedaços ali, ou sobre o solo, e vai removendo aquele solo, vai erodindo aquela região. Então, também não seria isso, porque senão seria como, sei lá, seria alargado o perfil desse rio, ou à medida que esse rio foi migrando para um lado ou para um outro braço, talvez essa questão pudesse ser trabalhada no Enem também. Em relação ao E, é ciclo hidrológico, porque ele verificou que a água que entra no sistema pela chuva não é a mesma que sai, porque tem uma água que entra no sistema, uma água que escoa pelo sistema e uma água que evapora. Exatamente o ciclo da água, aquele que a água ela não deixa de existir, né? Ela se transforma de maneiras ali para que ela continue sempre nesse sistema. Ok? Ok. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando, tá? Eu quero que vocês saiam tranquilão essa prova. Então, a gente vai conversando. Bom, eu vou passar isso aqui, depois a gente... Então, a gente no Brasil, a gente tem 12 regiões hidrográficas, tá? A região amazônica, a região do Tocantins, mas eu vou falar um pouquinho de cada uma. As principais, tá? É a amazônica, a região, a bacia do Tocantins-Araguaia, a do Paraná e a do São Francisco. A bacia amazônica, ela nasce lá no Peru e ela vem vindo. Quando ela nasce lá, ela recebe o nome de Rio Maranon, quando ele vem lá nos Andes, lá do Peru. Ele se forma lá e recebe esse nome. Quando ele entra no Brasil, ele se torna Rio Solimões. Aí, no momento que ele encontra o Rio Negro, aí forma aquela divisão bem bonitinha, porque eles têm propriedades diferentes, então eles não se misturam. Aí, a partir desse ponto, ele se torna Rio Amazonas. E ele vai lá e deságua no Oceano Atlântico. Então, ele é daquele tipo mesorreico. Ela é uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, né? A gente está acostumado que nessa região é tudo maior do mundo. Ela fica entre 8 países. No Brasil, a gente tem 45% dessa bacia. No Brasil, 7 estados ela percorre, então é Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, Mato Grosso. E ela é considerada o maior rio do mundo, né? O rio principal dessa Amazônia, dessa bacia é o Rio Amazonas.
Outros rios importantes são o Rio Negro de Solimões, Tapajós, Xingu, Madeira. Eles podem contar alguns afluentes, talvez, desse rio no Enem, sei lá, é uma possibilidade. Então, outra bacia importante é a Bacia de São Francisco. A Bacia de São Francisco, ela até foi transposta ano passado, né? Mais uma fase de implementação da transposição, que é porque essa bacia, ela pega desde o Sudeste até o Nordeste. Ela é uma bacia bem importante para o Brasil. E o que acontece é que ela é formada por um único rio perene. O que é o rio perene? Vocês lembram que a gente conversou agora há pouco? Existiam os rios perenes, intermitentes e efêmeros. Tudo bem, fiquem tranquilos. O rio perene é aquele que seca durante uma época do ano. Não. Mas boa coisa. Então, a gente tem mais de um rio. O rio perene, o rio efêmero e o rio intermitente. O efêmero é aquele que só chove e ele some. É aquele que... O intermitente é aquele que só acontece numa época do ano. Intermitente, ele só acontece em alguns períodos específicos, tá? E o rio perene é o rio que continua, que tinha curva. Isso aí. O que acontece? Esse rio, ele tem o ano todo, só que ele é o único. Todos os outros que alimentam ele ali na volta somem durante épocas do ano ou são só com a chuva. Então, por isso que ela é muito seca e ele é tão importante, né? A gente tem a nascente dele aqui em Minas Gerais, numa região mais alta, e ele deságua lá no Oceano Atlântico também exorreico. Vamos lá. Ele tem uma importância econômica e social muito grande e essa transposição foi para tentar levar água para regiões onde não tinha, né? Então, existe, claro, implicações disso, porque tem, além da água superficial, a água subterrânea, então tu vai desviar esse rio para um lado, naturalmente é mais difícil, mas existe toda essa possibilidade, né? Que eles fizeram um projeto bem bacana, espero que funcione nos próximos anos. Bom, a bacia do Rio Paraná, ela é a terceira mais importante. Ela é uma bacia que ela tem afluentes ali o Rio Tietê, que vocês já devem ter ouvido, Paranapanema e Iguaçu. Ele fica aqui nessa região mais ao sul, aqui centro-sul, e ela é a segunda em potencial hidrelétrico do Brasil. Ali está a maior hidrelétrica do mundo, que é a hidrelétrica do Itaipu. Você já deve ter visto lá a Catarata do Iguaçu e tudo mais. É naquela região ali. Ela faz fronteira com a Argentina e com o Paraguai. E a foz dela é no Rio Iguaçu. Desculpa, a foz dela é no Rio Prada. O que acontece? Essa região aqui do Rio Paraná, ela deságua no Rio Prata, que é daqui da região do Paraguai e do Uruguai. E tem mais uma também que deságua ali naquela região. Esse daqui deságua no Rio... Isso. Também deságua no Rio Prada. Então, tu tem essas duas bacias hidrográficas desaguando numa mesma região. E tu tem essa bacia, que é a terceira, que também é importante, do Rio Paraguai, desaguando na bacia do Rio Paraná. Então, tu tem essas três aqui contribuindo para uma mesma região. Elas são chamadas, as três juntas, Paraná, Paraguai e Uruguai, de bacia platina. Tá? É bem conhecida. E essa região hidrográfica, ela é bem famosa por ser uma das mais importantes, mas em termos econômicos, seria uma das consideradas região mais rica do país. Então, fica essas informações sobre a bacia do Rio Paraná, tá? Depois disso, a gente tem a Tocantins-Araguaia, tá? A Tocantins-Araguaia, ela vem aqui, são formados por dois grandes rios, o Tocantins e o Araguaia, né? Então, ela tem a foz ali no litoral do Pará e ela nasce aqui no Mato Grosso, ela faz fronteira natural entre Mato Grosso e Goiás. Aí depois tem a bacia do Parnaíba, que ela na região, essa é uma das que possui menor quantidade hídrica, né, do Brasil, então a maioria dos rios delas é intermitente. O que significa? Vou bater nessa, tomara que caia. O
que seria um rio intermitente? É aquele que não tem nunca, só quando chove? É aquele que tem só às vezes ou é aquele que tem sempre? Sempre é o perene. O intermitente é aquele que dá em algumas épocas do ano. Então, ali só vai ter água nesses rios dessa bacia quando for o período chuvoso. Então, no período seco, vai estar mais seco ainda, não vai ter água nenhuma. Então, acaba sendo ruim, né, para essa região do Nordeste, que a água é a região que tem mais escassez de água. Tem outras bacias ali, como a Atlântico Nordeste Oriental e a Atlântico Nordeste Ocidental. Todas têm esse problema, que elas estão no bioma da Caatinga ali, e é a região mais seca. Bom, a bacia hidrográfica do Atlântico Leste é outra, que é bem importante, ela liga o Sudeste aqui também ao Nordeste. Ela tem o Rio Pardo e o Jequitinhonha como os mais importantes, e ela é a segunda menor em reserva hídrica do país. Então, ela também, toda essa região, ela tem uma falta de água bastante grande. Então, qual o nome daquele que aparece quando efêmero? Os efêmeros aparecem só por poucos minutos ali durante o período que está chovendo e depois some. Aí depois tem a Sudeste, que é aqui em São Paulo, Minas Gerais e tal. Aí tu tem o rio principal, o Rio Paraíba do Sul e o Rio Doce. Ele faz 2,5 no território nacional e, devido à localização, ele tem índices de chuva, né, demográficos elevados, demográficos de pessoas, né, tem muita gente lá nessa região, e ele também é uma bacia bastante importante. Aí, nossa bacia aqui do Sul é a bacia do Atlântico Sul. O mais legal dela é que ela, 76,4% dela está disposta no Rio Grande do Sul. Aí tu tem uma porção dela, 25%, né, que está dividido entre São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O destaque vai para o Rio Guaíba, que infelizmente está bem contaminado, né, bem poluído. Não sei se vocês já foram a Porto Alegre ou já viram notícias, mas ele é um rio bem importante na nossa região. Bom, aí tem uma questãozinha aqui. Se quiserem aumentar, não sei se vocês conseguem visualizar essa imagem aqui. Aqui mostra o descobrimento do Brasil, como é que era a Mata Atlântica e como é que está ela agora. O bioma simplesmente desapareceu. Então, essa questão aqui faz assim. Esse estudo aponta o desmatamento da Mata Atlântica em 60% em um ano, entre 2015 e 2016. Cerca de 290 quilômetros quadrados de floresta foram devastados, o que significa um aumento de 57,7% comparado aos anos anteriores. Atualmente, restam cerca de 12% da área original da Mata Atlântica. Quase nada. Né? A Mata Atlântica percorre importantes regiões geográficas brasileiras. Aí ele quer saber quais seriam, né, essas regiões que a Mata Atlântica ainda percorre. Suas florestas são fundamentais para a manutenção dos processos hidrológicos, garantindo a qualidade de água potável para milhões de brasileiros em diferentes setores da economia nacional. Então, tendo por base o mapa e seus conhecimentos, identifique a seguir a alternativa que apresente apenas regiões hidrográficas em ocorrências da Mata Atlântica. A. Paraguai, Amazônica e Piauí. B. Uruguai, Atlântico Nordeste Ocidental e Amazônica. C. Amazônica, Tocantins e Parnaíba. D. Atlântico Sul, Paraná e Atlântico Leste. E. Uruguai, Tocantins e Atlântico Nordeste Ocidental. Vou abrir o enquete. Que ela percorre aqui desde o sul até lá o nordeste. Quais bacias hidrográficas que ela encontra pelo caminho?
Vou publicar aqui o que vocês me responderam. Você tem 3 votos para o 3 e 2 votos para o E. O que é o mais interessante nessa resposta de vocês? Vocês verificaram que ele está aqui na porção sul? E na porção sul a gente sabe que tinha o Atlântico Sul e tinha o Uruguai, né? Então, deveria ser por esse lado. Como essa região aqui do sul, que é mais aqui é do Uruguai, a região que ele pega realmente é Atlântico Sul. Então, seria a letra D. Não ele não chega a pegar o Uruguai. Então, a resposta fica a letra D. Tá? Mas é perfeitamente aceitável a dúvida ali. Ir tirando as coisas da questão, assim, e tentando se localizar, assim, e cortando, isso daqui não tem nada a ver, a Amazônia nem aparece ali, então é a melhor forma para vocês ir chegando na resposta certa. Aqui tem uma outra questão. O mapa indica uma bacia hidrográfica que ocupa 7,5% do território brasileiro. O rio principal nasce em Minas Gerais, percorre todo o semiárido e se torna um rio intermitente. Sem se tornar um rio intermitente, desculpa. Ele segue sendo um rio perene, rio que continua o ano todo, tá? O texto e a área assinalada no mapa referem-se a qual bacia? Aí tem Jaguaribe, Jequitinhonha, Beberibe, São Francisco e Parnaíba. Vou colocar. Vou publicar aqui os resultados. A gente teve um voto para B, um para C e um para D. Bom, qual seria esse rio? Lembra que a gente conversou sobre ele? Ele é o único rio perene que vem aqui do Sudeste até a região Nordeste. Então, qual é esse rio? É o Rio São Francisco, o rio aqui é muito importante que foi transposto. Os outros rios, Jequitinhonha é do Paraná. E o Beriberi, eu não sei dizer, mas eu posso procurar depois e trago para vocês. Bom, a segunda parte da aula é a parte de oceanografia. Aí, a gente tem o quê? A gente, ficou alguma dúvida da primeira parte? Se não só a partezinha final. Se qualquer coisa, vamos me falando. Ok. Aí a gente tem o Oceano Pacífico, o Atlântico e o Índico, tá? Antigamente existia uma divisão também e chamava o Ártico e o Antártico, tá? Mas caiu por terra, então a gente tem 3 grandes oceanos hoje em dia. O primeiro deles é o Oceano Pacífico. Ele é o maior deles. Ele é também conhecido como o mais profundo. Nele habita as Fossas da Mariana, que agora a gente já vai conversar sobre ela. E ela banha, o leste dela banha. A porção leste dela banha os continentes americanos a oeste. Ele pode querer confundir vocês dessa forma. Então, o leste dela banha o oeste dos continentes americanos. E o leste dela... Perdão, o oeste dela banha o leste dos continentes asiático e Oceania. Aí, a fossa, ele é o mais profundo, né? Para você ter uma noção, a Fossa da Mariana, se você forem verificar, por exemplo, o Monte Everest, ele estaria todo para baixo da Terra. Ele seria até a porção onde voam nossos aviões, tudo isso abaixo do assoalho oceânico. Então, é uma região bem profunda mesmo. Outra coisa importante é que nessa região do Oceano Pacífico tem um outro continente, o continente de lixo, maravilhoso, né? A gente tem 3 continentes de lixo, vamos dizer assim, mas infelizmente no Pacífico é a região onde tem mais lixo. Por quê? São zonas de convergência. A gente já vai conversar sobre essas zonas das correntes marítimas para explicar como que se formou isso. Outra coisa muito importante do Pacífico, tá? É os acontecimentos como Laninha e El Niño. São 2 fenômenos que acontecem nas águas do Pacífico.
E o que é esses fenômenos? Ele é o resfriamento ou o aquecimento anormal das águas do Pacífico. Quando acontece El Niño, é o aquecimento dessas águas, em 0,5 a mais do que a média histórica. E quando acontece La Niña, é o contrário, é o resfriamento dessa região. Mas o que isso implica? E o que aconteceu, na verdade, né, em 2020 e 2021? O que aconteceu foi a laninha. E a laninha, o que acontece? Ela faz chover mais na região nordeste do Brasil e vai fazer uma seca maior na região sul e sudeste. Aí, quando isso acontecem muitas secas, às vezes perda de agricultura, bastante pessoa perde bastante plantações, né? E também isso torna o nosso inverno mais seco. E quando ele está mais seco, as temperaturas tendem a cair mais. Por isso que a gente teve ali temperaturas mais amenas aqui no Rio Grande do Sul nesse inverno. Amenas não, mais frias, né? E tanto em São Paulo, ali que teve 5 graus, tanto na região do Paraná, que teve menos 17 graus. Então, essa é a razão para isso. Então, Laninha, junto com o desmatamento, ele fez com que chovesse menos esse ano. Então, isso seja abordado no Enem. O El Niño, pelo contrário, quando aquece essa região aqui do Pacífico, vai ter mais chuva no sul. E aí acontece aqueles, às vezes, deslizamento ali para Rio de Janeiro, São Paulo. Nessas épocas onde o El Niño é muito forte, acontece muita chuva ali. E nessas regiões, às vezes, tem instabilidade das rochas ali, acaba acontecendo esse tipo de evento. Então, todos os anos, deveria acontecer a cada 7 anos, mas com as mudanças climáticas isso tem se encontrado, e às vezes tem se repetido, né? O Laninha mesmo, ele começou no ano passado e terminou no meio desse ano, ainda não sabem se ele terminou ou se vai ter um período ainda dele no final do ano, então vai complicando, não tem uma explicação certa, né? Mas vai pulando entre um e outro. O segundo é o segundo maior, o Atlântico. Ele é mais recente, porque ele foi da formação ali, tinha o supercontinente que se abriu, né, e deu origem a esse oceano, separou ali os continentes. Esse oceano Atlântico, ele banha, né, o continente americano, ele banha o continente africano e a Europa ali. Ele também é importante porque ele tem contato com o Ártico e com o Antártico. E ele tem vários mares, o Mar Mediterrâneo, o Mar do Norte, Caribe, entre outros. E uma coisa importante que acontece nele é a corrente marinha do Golfo. Vou explicar rapidinho aqui. Para quem não lembra o que é a corrente marítima, lá no filme do Nemo, não sei se vocês lembram, quando ele vai buscar o filho dele, ele entra numa dessas correntes, parece um túnel, assim, para onde ele vai mais rápido. Mas o que é isso, na verdade, né? Como é que funciona isso? Existem correntes quentes e existem correntes frias. A corrente do Golfo é uma corrente quente. Por que corrente quente? Correntes marítimas são porções de água que se movimentam, né, convergem pelo planeta. Essa corrente de água, essa porção de água, ela se forma aqui numa região quente, quase equatorial, e ela vai migrar para regiões aqui mais frias. Qual é a função da corrente do Golfo? Ela traz essa água mais quente, e aí essa água mais quente fica interferindo aqui nos invernos da Europa. Então a Europa, que é muito fria, teria um congelamento ali daquela água oceânica ali, o que ia privar ela, naqueles tempos mais antigos, de mandar as navegações e tal. Mas como ela existe, ela permite que torne esses invernos mais ou menos naquela região, essa porção de água faz com que controla, né, o tempo aqui para que não congele a água aqui nessa região. Então, é muito importante. O que acontece é que, por exemplo, aqui na Groenlândia, a gente tem uma porção de gelo intracontinental, tá? Ela não está aqui nos polos. Mas ela vem daqui com o derretimento ali dessas camadas, por causa do aquecimento global. Essa porção pode ir aqui pela corrente do Golfo, né? E interceptar essa corrente quente que iria para lá. E daí tu teria essa água gelada entrando aqui e não favorecendo essa região de ter invernos mais rigorosos, né? Então teria invernos mais frios. E aí, quando se fala em aquecimento global, a gente não está falando só em aquecimento.
A gente está falando em resfriamento também. Vai ter mudanças ao longo do mundo inteiro por causa de uma região. Então, se essa região aqui descongelar, pode afetar toda essa região aqui. Então, é bem problemático. Uma outra coisa importante são as correntes frias. Por exemplo, aqui de Humboldt. Essa corrente fria, ela tem uma palavra específica, ressurgência, desculpa. Essa ressurgência, ela pega águas do fundo oceânico, que são mais geladas, e traz para a superfície. Isso é as correntes frias. A corrente quente é o aquecimento superficial daquela água ali. Não tem ressurgência. Já a corrente fria vem dos fundos oceânicos daquela região. Tem outras correntes, mas para o Atlântico aqui, a mais importante é a do Golfo. O último é o Oceano Índico. Ele está localizado ali naquela região entre a Ásia e a África, e a Oceania. Ele possui bastante regiões que tem bastante petróleo, relevo submarino montanhoso e tal. E o que acontece nessa região é que ele é famoso pelas monções. Aí monções é outro evento, né? Outro fenômeno natural. O que acontece naquela região é que no inverno a gente tem alta pressão no continente, despejando esses ventos para o oceano. E aí tu tem ventos secos, tu tem um inverno extremamente seco naquela região. Estiagem e tal, e não chuva. Quando chega o verão, tu tem o contrário, tem a baixa pressão no continente e a maior pressão no oceano. Essa água vem a rodo para cá, chuva demais, existem eventos muito grandes de enchentes e tal. E aí tem uma intensa pluviosidade nessa região. Aí tu tem aí é bom para arroz irrigado e tal, e outras condições. Mas esse acontecimento acontece todos os anos lá, as monções de inverno e verão, nessa região. Aí eu tinha umas questõezinhas, mas não sei se vocês preferem fazer ou... Deixa eu ver se tem uma outra aqui. Esse aqui é um pouquinho menor. Ó, sinal alternativo que não aponta uma importância dos oceanos para a Terra ou para os seres vivos. Dentre os elementos terrestres, são os oceanos maiores responsáveis para influenciar os climas do planeta. D. Os oceanos funcionam como indicativos químico-biológicos das condições biológicas e climáticas. C. É nos oceanos que há maior concentração de CO2 na atmosfera, através da fotossíntese realizada pelos plânctons e pelas algas marinhas. D. Os oceanos são responsáveis pela abundância de água para atividades humanas relacionadas ao consumo dessa substância pelo organismo. Então, aqui não é, tá, gente? Eu vou fazer só essa e aí eu libero você. Eu vou ler a letra aí. Aqui não é, tá, gente? Aqui não significa que não aponta uma importância do oceano para a Terra. Vou montar aqui para vocês. Temos um voto para B, um para C e 2 para I. No caso D, né? Deve ser. Bom, então, os oceanos funcionam como indicadores químicos e biológicos das condições biológicas e climáticas? Sim, vocês viram como ele é importante para a manutenção da vida na Terra e do clima. Então, ele é importante para isso. Letra C. O oceano é a maior concentração de CO2 das algas marinhas? Sim, as algas marinhas, como eu não sei se foi para vocês ou para outra turma, acho que foi para outra turma, mas as algas marinhas são o pulmão do mundo, como dizem que a Amazônia, na verdade, seriam as algas marinhas. Então, eles desempenham esse papel em relação ao CO2. Já a letra D é a nossa letra certa. Os oceanos, eles não são responsáveis pela abundância são responsáveis pela abundância de água. Só que a gente não pode beber água daí porque é água salgada, né? Então, seria essa letra.